Bem-vindo a todos. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico do cálculo renal e o que vocês vão ganhar de mensagem de valor, o que vocês vão tirar de valor desse episódio. Vocês vão sair daqui hoje sabendo quais são os 3 principais tipos de procedimento para tratamento de cálculo renal, todos os fatores envolvidos, as indicações, os tipos de anestesia, riscos, preço, cobertura, o que o convênio cobre, o que não cobre. Então, vocês vão sair daqui mais informados a respeito de cálculo renal para tomar decisões em relação à sua saúde e daquelas ao redor de vocês que apresentam esse problema. Tá ok? Então, vamos aproveitar a pergunta da Marina, que mandou essa questão pela rede social. Queria mais uma vez agradecer a todos que têm mandado as perguntas, em especial no episódio de hoje a Marina, para que a gente ganhe conhecimento e traga aqui as questões, e essas dúvidas realmente são muito comuns, então vai ser um prazer falar sobre isso hoje. Então vamos à nossa música de introdução, à pergunta da Marina e ao episódio de hoje. Sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Boa tarde, doutor, tudo bem? Meu nome é Marina Marcons e eu queria saber a diferença entre os procedimentos de ureteroscopia e litotripsia laser. Então sejam bem-vindos a mais esse episódio. A gente vai aproveitar essa pergunta da Marina para conversar sobre os tratamentos cirúrgicos de cálculo renal. E essa pergunta dela já mostra um fator bem interessante, né? O que significa litotripsia, que foi o que ela falou? Litotripsia vem do grego, lito é pedra, né? E tripsia é quebrar. Então, litotripsia, teoricamente, eu posso usar esse nome grego para qualquer tipo de procedimento cirúrgico no qual eu vou quebrar uma pedra. Os 3 procedimentos cirúrgicos mais usados no mundo hoje são a litotripsia extracorpórea, aquela que você vai e faz para ir para casa no mesmo dia e a máquina bate nas suas costas, a máquina bate através da pele. A litotripsia intracorpórea, com o uso do laser, aquela que a gente sobe pelo canal da urina, né, para fazer o tratamento de forma retrógrada, entra na bexiga, sobe pelo canal e vai até dentro do rim, quebra as pedras com o laser. E existe a litotripsia percutânea, que a gente chama de nefro de rim, lito de pedra, tripsia de quebrar, então nefrolitotripsia percutânea. E quando a gente faz a cirurgia percutânea, geralmente não é o laser que a gente usa. Mas o que ela perguntou para a gente? Qual a diferença entre a ureteroscopia e a litotripsia a laser? Então, quando ela falou litotripsia a laser, ela estava falando daquele tratamento de bater nas costas. E isso muita gente confunde. O tratamento de bater nas costas não é feito a laser. São ondas específicas de ultrassom, que a gente usa um aparelho especial, essas máquinas geradoras dessas ondas, né? Que permitem a fragmentação do cálculo. A litotripsia extracorpórea, essa que bate nas costas, foi um dos procedimentos pioneiros na urologia para tentar tirar as pedras de rim sem ter que fazer grandes incisões, grandes cortes. A gente vai falar aqui dos 3 procedimentos mais comuns. Existem procedimentos menos comuns, tá? Como os procedimentos das cirurgias abertas ainda para cálculos gigantescos dentro do rim ou rins que têm algum tipo de alteração anatômica. Essas cirurgias de cálculo renal também podem, em algumas situações bem específicas, serem feitos por vídeo ou com o uso do robô, tá certo? Mas isso não é a rotina. A rotina hoje, basicamente, é
fazer ou pelas costas, com a extracorpórea, sem nenhum corte, ou pelo canal da urina, que a gente chama de ureteroscopia flexível, né? Ou fazer pelas costas com um furo, é uma cirurgia maior, né? Com uma incisão de 1, 2 centímetros, que chama percutânea. Então, vou falar um pouquinho de cada tipo aqui e as indicações, né? Então, para cálculos únicos, pequenos, cálculos não muito duros, a gente pode. É a principal indicação para fazer a litotripsia extracorpórea, que é essa que ela chamou a laser, mas que a gente já esclareceu aqui. E isso é muito comum, a gente vê até médicos falando, tá? A extracorpórea a gente não usa como fonte de energia o laser. Então, a litotripsia extracorpórea ela é bem indicada para cálculos pequenos, cálculos de até 1 centímetro, 1,5 centímetros, cálculos não muito duros. A tomografia dá essa informação para a gente, né, que a gente chama de densidade do cálculo, até 800, 900 ou 1000 Hounsfield units, unidades Hounsfield, a gente considera um cálculo pouco duro. E para cálculos localizados em posições favoráveis do rim, como na saída do rim ou em cálices mais altos do rim, isso facilita, porque esse procedimento, o que ele faz? O paciente vai, o médico acompanha, o paciente idealmente ele deve estar sedado, numa sedação profunda ou até anestesiado mesmo, porque ele não pode sentir dor, ele não pode se mexer no momento do procedimento. Ele é acoplado numa máquina e essa máquina a gente localiza a pedra com o auxílio do ultrassom na hora ou do raio-x que essa máquina tem e a gente gera 3 a 4 mil impulsos dessa máquina focando exatamente na pedra, por isso que a pessoa não pode se mexer. A litotripsia extracorpórea, que a gente chama de LECO, né? Ela tem que ser feita com anestesia por esse motivo, ela dura geralmente de 40 minutos a 1 hora, a pessoa não precisa internar, ela pode fazer isso e ir para casa depois de algumas horas, 2, 3 horas, e ela não precisa passar duplo J, passar aquele catéter interno no rim, que já foi motivo de um outro episódio nosso aqui. Então, a grande vantagem desse procedimento é dele ser feito em regime de hospital-dia, você não precisa internar e você não precisa usar duplo J. Qual que é a grande desvantagem? Essa máquina ela localiza os fragmentos, a gente não está olhando de frente para a pedra, né? A gente está olhando através de um ultrassom, de um raio-x, que não são métodos super perfeitos para localizar as pedras. E a gente tem uma noção se a gente conseguiu fragmentar, porque a pedra muda de formato nesses métodos de imagem que a gente está usando. A gente não tem 100% de certeza se a pedra quebrou e a gente não retira os cálculos ativamente. Eles têm que depois passivamente sair na urina. E se eles quebrarem em pedaços pequenos, eles vão descer no formato de areia, de pó, né? Desses pequenos fragmentos. Mas se infelizmente a pedra quebrar num pedaço grande, ela vai ser eliminada e isso pode gerar cólica. Então o paciente tem que saber que depois da LECO, ele pode, nos dias seguintes, se ele eliminar um fragmento maior, acabar tendo cólica. Quanto maior o fragmento que ele está eliminando, maior o risco de ter cólica. Tá, então, para quem que a gente indica esse procedimento? Como eu já falei, em geral para pacientes que têm pedras favoráveis, em geral pedras únicas, o que é muito infrequente, né? É difícil a gente fazer uma tomografia e achar uma pedra única numa pessoa. Se a pessoa tem mais de uma pedra, 2, 3, 4 cálculos, em um rim ou nos 2 rins, aí esse tipo de indicação já fica mais restrita, porque você só pode bater em uma pedra por vez. Então, se a pessoa tem 4 cálculos, mesmo que o cálculo tenha um tamanho bom, uma densidade boa, a pessoa teria que fazer esse procedimento 4 vezes. Então já fica mais difícil, né, de justificar isso para o paciente. Qual que seria então, vamos passar para a segunda modalidade agora. A modalidade que é a mais feita no mundo hoje, inclusive no Brasil, tá? Que foi a última que foi inventada, que é a ureteroscopia ou ureterorenolitotripsia flexível a laser. Então, essa é uma cirurgia em que a pessoa dorme, ela vai dormir tanto na hora da anestesia e depois que ela vai acordar, ela se alimenta, mas ela dorme em geral no hospital. Ela fica de 12 a 24 horas no hospital em geral. É feita com anestesia geral. A gente entra pelo canal da urina da pessoa, entra na bexiga e a gente acha onde desemboca o canal da urina daquele rim que a gente quer acessar. E a gente entra com aparelhos especiais dentro desse canal, aparelhos finos, para não machucar o canal e tenta subir com esse aparelho flexível até dentro do rim.
tá ok? E aí esses aparelhos, eles permitem, a gente manipula eles com a mão, eles permitem que a gente tente acessar todos os cantinhos, as reentrâncias do rim. O rim ele não é plano, né? Ele tem vários canais dentro dele, a via urinária, e cada pessoa tem a sua via urinária, nunca tem duas vias urinárias iguais. É como se fosse até uma digital da pessoa. Então a gente consegue entrar e consegue tratar várias pedras, ou até pedras grandes ao mesmo tempo. Para quem que a gente usa esse procedimento? Para as pessoas que têm pedras, em geral, menores do que 2, 3 centímetros e múltiplos cálculos em várias posições, independente da densidade, da dureza. Porque o que a gente usa para quebrar as pedras é uma fibra que leva o laser, né? Então, uma fibra de laser. E o laser, a energia do laser quebra qualquer tipo de pedra, independente da densidade. É lógico que, em geral, quanto mais dura a pedra, mais demora para quebrar, mas o laser vence qualquer tipo de cálculo, tá ok? Então a gente entra dentro do rim, acessa todas as partes do rim, fragmenta as pedrinhas com laser e retira com um basket, que é uma cestinha especial, esses fragmentos. E depois disso, a gente deixa o rim com um duplo J internamente, em geral, de 3 dias até máximo 2 semanas. Muito caso a caso isso, tá ok? Então, é um procedimento que a pessoa acaba, em geral, dormindo no hospital pelo menos uma noite, a não ser que ela opere cedinho, aí vai para casa no final do dia. E, em geral, tem que usar o duplo J. O mais comum é ficar de 5 a 7 dias com o duplo J, que pode gerar alguns sintomas. Mas também é uma cirurgia pouco invasiva, sem cortes, que você pode, inclusive, operar os 2 rins e múltiplos cálculos ao mesmo tempo. A maior parte dos pacientes com cálculo é dessa forma. Tem cálculos múltiplos, não muito duros e não absurdamente grandes, e aí a gente faz esse tipo de procedimento e tenta, num procedimento único, resolver a vida da pessoa e deixá-la sem as pedras, solucionando o que trouxe ela a buscar o nosso tratamento. Tá certo? Então, esse é o segundo tipo. Eu estou indo aqui por graus de invasibilidade. Então, agora vamos para o tratamento mais invasivo de todos, que é a cirurgia renal percutânea. Como é que é feito esse procedimento, né? E para quem que é feito? Em geral, a gente reserva esse procedimento para quem tem pedras muito grandes. É o que eu faço muito essa cirurgia no Hospital das Clínicas, por exemplo. Então, a gente tem que... A pessoa também dorme, anestesia geral, cálculos acima de 3, 4 centímetros ou múltiplos cálculos grandes, né? Então, se a pessoa tem 5 cálculos de 2 centímetros dentro do rim, é muito cálculo para quebrar pelo canal da urina. Porque você tem que ficar quebrando muito tempo e fica muito fragmento para você retirar. E aí a cirurgia acaba ficando muito longa e isso oferece risco para o paciente. Então a gente, em geral, se a gente vai indicar uma ureteroscopia flexível para um cálculo muito grande, a gente geralmente faz ela estagiada. A gente faz em 2 ou 3 vezes, a gente conversa bem com o paciente. Se ele estiver disposto a correr um pouquinho mais de risco, aí a gente indica a cirurgia renal percutânea, que é esse último e terceiro tipo que a gente vai comentar agora. É uma cirurgia em que o paciente também dorme, anestesia geral. A gente pode fazer a cirurgia com o paciente deitado com a barriga para cima ou com a barriga para baixo, que a gente chama de decúbito supino ou decúbito ventral. E aí a gente entra com um catéter dentro do canal da urina do rim para injetar contraste dentro do rim. E com esse contraste a gente consegue depois, com uma agulhinha especial, espetar o rim, a gente punciona o rim para ter certeza que a gente está dentro da via da urina do rim, pelas costas, e a gente passa um fio guia e através desse fio a gente consegue dilatar esse trajeto entre a pele do paciente no dorso e o dentro do rim. Então a gente faz, na verdade, uma punção no rim e depois essa punção é dilatada. Como a gente faz essa punção e essa punção é dilatada, tanto esse trajeto muscular, de gordura e dos órgãos vizinhos, a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa cirurgia é uma cirurgia com um pouco mais de risco, de lesão de órgãos próximos ao rim, mas isso é super bem controlado. A gente usa a tomografia do pré-operatório e o contraste no intraoperatório para se desviar dos órgãos e não ter nenhum risco de lesão de órgãos adjacentes. Mas o rim a gente sempre pega, a gente vai ter que fazer uma incisão no rim, né? A gente dilata, faz essa dilatação no rim, e isso pode gerar algum tipo de sangramento. Essa cirurgia sempre sangra, algumas vezes sangra menos, outras sangra mais, mas algum grau de sangramento sempre tem, diferente das outras modalidades cirúrgicas que eu já comentei.
Então a gente dilata o rim. E por que a gente faz essa dilatação para esse trajeto? Porque a gente usa um aparelho que chama nefroscópio. E esse aparelho é um aparelho mais grosso, da grossura mais ou menos do nosso dedo do nosso dedo mindinho, né, do quinto dedo. E esse aparelho, por dentro dele, eu consigo passar uma vareta com o litotridor, ou seja, o método de quebrar a pedra, né? Lembra que lito é pedra e tripsia é quebrar. A gente usa um litotridor ultrassônico. Esse ultrassônico ele é muito potente. Ele quebra as pedras rapidamente e por dentro dessa vareta ele já aspira as pedras. Diferente da cirurgia flexível, que é a modalidade anterior que eu comentei, que você tem que ir tirando com a cestinha, então você entra e sai do rim 200, 300 vezes, até quando tem bastante pedra. Na cirurgia percutânea, não. Você entrou com o aparelho dentro do rim, colocou essa vareta ultrassônica dentro do seu nefroscópio, você não para de trabalhar, você vai quebrando e a própria vareta vai aspirando os cálculos, então você consegue quebrar e aspirar rapidamente cálculos maiores. Tá? Existe uma variação dessa técnica, que essa que é a percutânea que eu estou falando, que é a mini percutânea, na qual você usa aparelhos um pouco menos calibrosos e aí você também usa uma fibra de laser para fragmentar, porque dentro desses aparelhos menores que a gente entra dentro do rim, pelas costas, eles não permitiriam a passagem dessa vareta ultrassônica. Tá certo? O que mais eu queria falar? Depois dessa cirurgia percutânea, em geral a gente deixa a pessoa também com um catéter drenando o rim. Ela pode ficar com esse catéter no ureter, que a gente chama de catéter ureteral, por 48 horas, a gente pode tirar antes da alta, ou a maior parte das vezes a gente também deixa o rim drenado com um duplo J, e raramente hoje em dia a gente deixa com uma sonda pelas costas, uma nefrostomia. Antigamente era a rotina, 95% dos casos a gente deixava uma nefrostomia para drenar bem o rim pelas costas e também um catéter para drenar o rim por baixo, para a bexiga, mas hoje em dia a gente quase não usa mais a nefrostomia. Tá ok? Então a decisão entre escolher um tipo de procedimento ou outro depende basicamente das características do cálculo e depende basicamente das características da instituição em que você vai fazer esse tratamento, né? Tem que ter todo esse armamentário cirúrgico e depende também do perfil do paciente, o que ele quer. Se ele quer correr mais risco para tentar resolver num tempo único, se caso ele tem uma pedra maior, ou se ele prefere estagiar e fazer em tempos sequenciais, flexível, ou ele prefere não usar duplo J de jeito nenhum e fazer várias litotripsias com o risco de migração de cálculo, mas é um risco sabido, tá ok? E todos esses tipos de procedimento são autorizados hoje por qualquer tipo de operadora de saúde, de convênio médico no Brasil. Isso é de cobertura obrigatória. São procedimentos caros. A litotripsia extracorpórea, LECO, não é tão cara para o convênio, porque não usa material especial, mas a cirurgia flexível, que é a segunda modalidade que a gente comentou, e a percutânea, que é a terceira modalidade, usa bastante material especial, né? Esses dilatadores, bainha, fibra de laser, basket, duplo J. Então, esses materiais são materiais caros, os convênios cobrem isso. Isso é de cobertura obrigatória pela ANS. Então, não existe tratamento de rim, de cálculo de rim, que o convênio não cobre. Praticamente cobre tudo. Quando a pessoa não tem convênio, esse preço dessa cirurgia se torna um grande problema. Porque diferente de outros tipos de cirurgia aberta, mais simples, sem uso de material, que a gente consegue fazer por um preço razoável, o hospital não cobra caro dos pacientes, esses tipos de cirurgia de cálculo geralmente saem caros para os pacientes que não têm convênio. É lógico que sempre dá para tentar falar com o hospital, o próprio paciente consegue até negociar valores melhores, mas não tem milagre. O hospital gasta dinheiro, né, para comprar esses materiais para a cirurgia e acaba repassando isso para os pacientes. Então, as cirurgias de cálculo renal, em geral, são cirurgias caras para as operadoras de saúde e para fazer em regime particular não é tão simples assim. Tá ok? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, explicar esses 3 tipos de cirurgia. Só recapitulando, primeiro tipo, litotripsia extracorpórea, que é mais conhecida como litotripsia ou como LECO, tá? Para cálculos pequenos, únicos, não muito grandes, não precisa de duplo J, faz e vai para casa no mesmo dia.
Segundo tipo de cirurgia, a ureterorenolitotripsia flexível a laser. Essa é a verdadeira cirurgia renal a laser, tá? Para cálculos múltiplos de vários tamanhos, implica em dormir no hospital, geralmente pelo menos uma noite, e em usar o duplo J. E o terceiro tipo, para cálculos bem grandes, cálculos complexos, ou quando as outras técnicas falharam, é a cirurgia renal percutânea, nefrolitotripsia percutânea, que a gente chama de percutânea. É para cálculos grandes, com um pouco mais de risco, principalmente de sangramento, e também, em geral, a gente usa um duplo J no pós-operatório, mas isso vai variar muito caso a caso, lembrando mais uma vez que qualquer tipo de procedimento desse tem cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá ok? Então era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço de novo a participação de todos, as perguntas. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje mais sobre o tratamento cirúrgico de cálculo renal e que vocês, se quiserem interagir no nosso episódio de hoje, é só mandar perguntas que vai ser um prazer responder. Esse é o nosso episódio 18, já estamos chegando em quase 20 episódios. Esse episódio vai estar disponível mais uma vez em todas as plataformas de podcast. Se vocês puderem deixar um comentário, uma resenha no podcast da Apple, como eu sempre digo, isso ajuda o nosso ranqueamento. Queria agradecer a todos que têm apoiado o nosso podcast. Como eu sempre digo, a resposta tem sido ótima. Os próprios pacientes do consultório têm ouvido e têm indicado para outras pessoas. Isso está, às vezes, esclarecendo dúvidas que são muito frequentes nas pessoas que têm diversas doenças tratadas pela urologia. E esse episódio vai estar disponível também e aberto a comentários dentro do meu site www.ourologista.com.br/podcast/episódio 18. Tá ok? Então, agradeço novamente a todos. A gente se vê por aqui no próximo episódio. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.